Presta atenção nessa diferença aqui. No Designe, com essa quantidade de downloads, eu ia ganhar R$260. E aqui, mesmo sendo em dólar, eu só ganhei 96. Salve, salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Basicamente hoje eu vou compartilhar com vocês aqui toda a minha experiência sendo contribuidor tanto do Freepik quanto do Designe. Eu já fui contribuidor de outras plataformas, mas infelizmente eu não consegui manter lá e aí a conta acabou sendo suspensa. Não por algum arquivo, algo nesse sentido, mas se eu não me engano a plataforma que aconteceu isso foi a Baixar Design. Eu tinha uma conta lá, enviei alguns arquivos e aí posteriormente eu recebi a mensagem de que eles iriam ter algumas mudanças e aí a minha conta ela foi desativada. Mas hoje basicamente eu atuo nessas duas que eu falei no início, Designe e Freepik, e eu vou mostrar aqui para vocês em tempo real todos os meus resultados, os números, em quanto tempo eu consegui. Sem mais enrolação, bora lá. A primeira plataforma que eu vou mostrar para vocês aqui é o Designe. Entrar aqui no meu painel de contribuidor, tá carregando aqui. Basicamente para você que já é contribuidor, se você ainda não é, aqui é onde a gente tem o acesso a todas as informações. Nesse lado esquerdo a gente vai ter arquivos em destaque. Não vão ser seus, logicamente, vão ser basicamente da plataforma inteira. E aí ele vai mostrar aqui a quantidade de downloads, de gostei, e você tem como visualizar esse arquivo para você talvez tentar pegar como uma referência e criar um novo modelo a partir dele. E aqui do meu lado direito eu tenho todos os meus arquivos, inclusive aqueles que mais se destacaram ultimamente. Aqui em cima é tudo bem intuitivo, quantidade de curtidas, seguidores, o total de downloads desde o momento em que eu me tornei contribuidor até agora, e eu tenho um total de 594 arquivos enviados. E dentro dessa plataforma, qual que é o grande segredo, pelo menos para mim? No início eu enviava muitos arquivos em PSD. Como vocês podem ver aqui, a gente tem alguns. Só que aí existe um problema que é o seguinte. Diferente do Freepik, que todo arquivo que você envia, ele vai ficar como um arquivo premium. E só quem tem assinatura vai conseguir baixar. E se for o caso de algum arquivo seu, ele precisar se tornar gratuito na plataforma, eles vão te avisar isso antes. Mas aqui no Designe isso não acontece. Você pode enviar vários arquivos PSD e alguns deles podem ficar como premium, mas alguns eles vão escolher para ficar gratuitos dentro da plataforma. Pelo menos comigo isso aconteceu algumas vezes e eu não fui avisado. Eu só percebi por quê. Não fica exatamente zerado os seus ganhos. Então, por exemplo, geralmente o valor é fixo de 40 centavos por cada arquivo baixado. Quando um arquivo seu ele é direcionado para ficar gratuito, ele passa a te gerar 0,07 centavos. Fica muito mais abaixo, né, da média de ganho. E se for um arquivo que, sei lá, desempenhou muito bem, um arquivo chegou a 2.000 downloads. Então, ao invés de você ganhar uma boa grana com isso, você vai ganhar ali 7 centavos por cada download e o valor vai ficar muito mais abaixo. O único problema é esse, mas é uma plataforma muito boa. Eles prezam muito pela questão de qualidade, questão também de organização dos arquivos. Isso aí não tenho o que falar. Já tive alguns arquivos negados por eles por conta de qualidade de imagem. Então eles realmente se atentam a isso. E hoje aqui no Designe, basicamente, eu decidi investir completamente o meu tempo na geração de arquivos em PNG. Então a maioria aqui eu gerei eles em 3D. Eu fiz a renderização em vários ângulos diferentes. E isso aqui não é o problema, tanto aqui quanto no Freepik você pode fazer isso, contanto que não seja uma coisa muito parecida. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui uma porca que está de frente, essa aqui ela está um pouco inclinada, essas caixas de presente. Então você pode ver que aqui essa é a mesma que essa, ela só está no ângulo diferente. Então para você que mexe com 3D, isso é uma vantagem muito grande, porque ao invés de você enviar um único arquivo, você vai conseguir estar enviando ali 3, 4 arquivos. Geralmente, com uma imagem, eu consigo gerar ali 5 ângulos diferentes, é meio que padrão. Então eu faço ele de frente, lateral, de cima para baixo, de baixo para cima, às vezes, se fizer sentido, de trás para frente. Então eu vou explorando todos esses ângulos e eu vou conseguindo gerar vários arquivos diferentes aí, o que consequentemente vai aumentar o meu lucro. No início demorava muito, mas muito mesmo, a questão de aprovação aqui no Designe. Então eu cheguei a épocas em que eu tinha 100 arquivos em análise e passaram-se 2 a 3 meses e eles não haviam sido avaliados, se seria aprovado ou não. Então basicamente eu entrava com contato e
cara, praticamente todas as vezes eu tinha que entrar em contato com o suporte para dizer, eu tô com tantos arquivos lá, aguardando vocês analisarem se vai ser aprovado ou não. E aí, questão de uma semana ou 2 no máximo, aí eles iam lá e davam o aval dos meus arquivos em análise. Hoje isso já está muito mais rápido. Eu fiquei até surpresa a última vez que eu enviei mais alguns arquivos para cá. Eu confesso que não é uma coisa em que eu deposito tanto meu tempo, eu gostaria muito mais. Então, se você tiver muito tempo, você consegue gerar muitos arquivos, e arquivos esses que vão te gerando uma renda passiva de certa forma, porque eu ainda vou mostrar os meus ganhos aqui para vocês, mas em resumo, dentro do Designe, literalmente todo mês, mesmo sem enviar arquivos há uns 4 meses, só com os que já tem na plataforma, eu consigo tirar R$100 exatamente todo mês. Às vezes pode acontecer de ser 1 mês e 10 dias, mas é certo. Praticamente o ano inteiro eu fiquei dessa forma, eu consigo tirar R$100 todo mês. E se eu conseguisse enviar mais arquivos, esse número com certeza poderia subir bastante. Um outro detalhe, se eu enviasse arquivos PSD de fato, porque eu parei muito de enviar porque para mim estava sendo um pouco mais trabalhoso fazer, era uma incerteza muito grande de aprovação, pelo menos na minha experiência. PNG, ele é, cara, de longe o mais fácil para você conseguir aceitar aqui na plataforma. Não é à toa que, se você observar, praticamente tudo que eu vou ter aqui vai ser em PNG, porque eu percebi isso. É uma facilidade maior da plataforma de aceitar um arquivo em PNG, porque não tem tantos parâmetros a serem analisados. E se você fizer um PNG ali com uma boa iluminação, um bom tratamento depois do render, cara, você vai conseguir aí bastante arquivos. Essas imagens aqui de frutas, por exemplo, elas foram geradas pela inteligência artificial. O que foi que eu fiz? Recortei o objeto principal da cena, que seria essa tigela, e joguei aqui na plataforma como um PNG e foi aceito. Então, a dica que eu dou aí para vocês que querem começar a aprovar mais arquivos é essa, mas logicamente vocês têm que fazer algo com qualidade, tá? Não é porque é PNG e fácil de aprovar que vocês vão fazer algo de qualquer jeito. Em relação às nomenclaturas, cara, geralmente eu sempre envio arquivos em lotes. Então, sinceramente eu peço pro ChatGPT, o que é que eu faço? Pego a imagem, jogo lá e explico para ele a situação. Eu vou enviar a imagem um banco de imagens, eu preciso de um nome que seja bom de SEO, um nome que seja fácil das pessoas encontrarem, enfim, basicamente isso. E aí ele gera e eu vou copiando e jogando aqui. Aqui a gente tem os aprovados, não tem nem revisão nem reprovado. E só um detalhe, tá? Não é porque aqui tá zerado que eu não tive arquivos reprovados. É porque basicamente tem como você apagar os arquivos que foram reprovados. Então, para mim, como não faz sentido deixar aqui, eu fui e excluí eles aqui do histórico. Agora vamos lá pro que realmente interessa, que vocês devem estar aí curiosos, que é a questão dos meus ganhos. Dentro dessa plataforma você pode fazer aqui até 2 solicitações de saque por mês. Eles pagam via Pix, e aí você cadastra aqui a sua chave certinha dentro da plataforma, e o prazo é de até 3 dias. Então nunca passou disso para mim. Sempre no máximo 3 dias o valor vai cair ali para você. E aqui a gente vai ter essa questão da carteira, onde hoje eu já consegui vender R$1,27 até o momento. Então tem aqui 4 downloads. Ontem eu vendi 4,22. Então você vai perceber que é uma coisa meio que incerta. Então tem dias que você vai vender muito, tem dias que você vai vender nada. Já tiveram dias que eu consegui fazer aqui R$15 no dia em vendas. E isso pode aumentar muito mais conforme você enviar arquivos. E principalmente aproveitar as oportunidades que existem em datas sazonais. Como por exemplo agora em dezembro vai ter o Natal que tem muito arquivo. Aqui a gente vai ter um gráfico, né, da questão dos dias em rendimentos e tudo mais. Você consegue ir acompanhando isso aqui. E aqui é o meu rendimento por ano. Então, por exemplo, eu comecei na plataforma em 2021. Você pode observar que eu passei literalmente 2 anos. Eu passei 2 anos sem conseguir vender absolutamente nenhum arquivo. E foi justamente nessa época em que eu tinha dificuldade em questão de tempo da aprovação e tudo mais. Em 2022, alguns foram aprovados, mas aí nada deslanchou. Então, 2023 foi de fato quando começou a vender. Então, no ano inteiro, eu consegui tirar só R$72. E aí a gente vem para 2024, onde eu consegui durante todo o ano fazer 829. E agora 2025, você pode ver aqui pelo gráfico que eu já superei o ano passado. Esse ano eu já consegui 949. Cara, são números que você pode achar que seja pouco por mês. Só R$100 por mês. Mas um detalhe importante é o que eu te falei. Isso aqui vai ser uma renda passiva para você. Então eu tô há mais ou menos 4 a 5 meses sem
enviar nenhum arquivo. E durante todos esses meses, mesmo sem enviar, tinha R$100 a mais ali garantido. Então, tentem explorar muito essa opção. Vale muito a pena. Se você já fez muitos PSDs, muitos arquivos, vai lá, edita alguma informação de algum cliente, organiza as camadas, agrupa e envia aqui. E, cara, você pega tudo aquilo que você já fez, adapta e transforma aí em uma nova fonte de renda para você. Então, basicamente aqui é isso que a gente tem para mostrar. A questão de envio aqui é bem simples, eu acredito que vocês não vão ter dificuldade, mas PNG, basicamente você só vai jogar o PNG. Se for um arquivo PSD, você tem que enviar o PSD e uma imagem de visualização, os dois agrupados no arquivo .rar, você tem que, ou .zip, como tem aqui, e o tamanho máximo vai ser de 1 GB por arquivo. Então é bastante coisa aí. Então vamos lá, aqui já terminou tudo, voltar aqui para o dashboard e bora lá para outra plataforma, que é o nosso querido Freepik. Aqui no Freepik as coisas já estão um pouquinho mais diferentes, por quê? Primeiro ponto, por ser uma plataforma que ela não é brasileira, você tem que enviar um certificado de residência no Brasil para que você seja isento de uma taxa que, se eu não me engano, é 25%. Aí você consegue abaixar essa taxa de 25% para 10%. Só que qual que é o grande problema? Cara, você simplesmente não consegue emitir esse certificado de residência no Brasil, porque até existe o formulário e tudo mais, eu já pesquisei bastante, inclusive tem um player muito famoso aqui na plataforma que eu já entrei em contato com ele também, ele já tinha muitas vendas e basicamente ele também não conseguiu esse certificado. Então é uma coisa um pouquinho chata que você vai ter que aceitar essa taxa de 25%, porque o nosso governo, infelizmente, nem uma coisa simples, que é um certificado de que você de fato mora no Brasil, eles conseguem emitir. Então aí você vai ter que lidar com esse problema, mas é aquela mesma coisa. A quantidade de arquivos e de downloads que as pessoas façam aqui pode compensar no final das contas. Eu vou direto para os meus arquivos, eu tenho 493, aqui está bem menos do que lá. Você pode observar que esses arquivos aqui, essas caixas de presente, são exatamente os mesmos arquivos que a gente tem lá no Designe. Então, cara, não precisa você ficar fazendo um arquivo diferente para cada plataforma. Você só vai entender como é que cada uma funciona e aí você adapta para cada uma delas. Então, se lá eu joguei só o PNG, aqui eu já fiz um negócio mais bonitinho. Eu coloquei o PSD, porque aqui ele não aceita o arquivo PNG direto. Tem que ser dentro de um arquivo do Photoshop. Então, aqui eu já comecei a explorar mais algumas questões de Natal, aquelas mesmas frutas que tem lá no Designe, eu joguei aqui dentro de um PSD. Em relação à aprovação, aqui dentro do Freepik demora geralmente entre 1 a 2 semanas, o máximo do máximo 3 semanas você vai ter que aguardar aí. Dificilmente eles reprovam alguma coisa. Se você fizer primeiro o arquivo PSD organizado, a imagem seja de qualidade, coloque ali uma boa nomenclatura e ele tem a opção também de você colocar algumas palavras-chave que facilita na busca na plataforma, configurou tudo isso, beleza, é quase certeza de que vão aprovar o teu arquivo. Em relação aos status, que seria a questão de ganhos. Aqui você pode ver que os ganhos normalmente vão ser maiores por conta de ser pago em dólar, mas talvez nem tanto, né? Porque, se você for observar aqui, eu tive 669 downloads. Se fosse vezes 0,40 lá do Designe, eu iria ganhar R$267. Agora aqui, eu vou colocar de dólar para real. A gente tem ali, vou colocar $18, R$96. Então, presta atenção nessa diferença aqui. No Designe, com essa quantidade de downloads, eu ia ganhar R$260. E aqui, mesmo sendo em dólar, eu só ganhei 96. E isso porque ainda tem a taxa. Então, aqui é muito mais complicado. Ele é muito mais famoso. Cara, eu sinceramente não sei o que dizer qual o valor fixo dele. Se existe um valor fixo por download, eu acredito que não. É muito variável. Você praticamente não tem essas informações. Aqui foi o total do meu ano inteiro. Então, você vai perceber que, cara, no final das contas, o Designe tá valendo muito mais a pena do que o Freepik, sendo bem honesto para vocês. Então é uma plataforma nacional que está crescendo bastante. Então eu recomendaria entre as duas, começa no Designe, porque vai ser muito mais fácil. Você vai ter um trabalho de início, mas vai ser muito mais recompensado pelo trabalho que você vai ter do que aqui no Freepik. Então eu nem me animo muito de ficar enviando arquivo para cá, porque a realidade é essa, né? Nas opções de pagamento, você vai perceber o quê? Eu comecei a ganhar aqui em 2024.
E aí, basicamente, esses são os meus ganhos. A maioria das vezes $50, 40, 20, 30, sempre fica girando em torno disso. E cara, isso aqui demora, tá? Porque, por exemplo, basicamente eu só consigo sacar aqui no Freepik a cada 2 meses. Porque se você for olhar aqui, ó, mês 8, mês 10. Do mês 10 foi pro 12. Do mês 12 já foi pro mês 2 do outro ano, em fevereiro. Aí daqui pra cá já foram 3 meses para conseguir sacar $30. Então aqui você demora mais tempo, tem mais trabalho, não ganha tanto, então no final das contas não vale tanto a pena. A não ser que seja de fato, cara, lógico, se você vai fazer um arquivo pro Designe, vai e faz a adaptação, o Freepik. No final das contas você vai ganhando ali um pouquinho e enfim, vai juntando. Então basicamente é isso. Abri aqui a caixa preta para vocês, eu não vejo muitos vídeos assim aqui no YouTube. Então se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e um abraço, até a próxima.